Muito bom dia, eu saúdo a todos vocês com a paz de Cristo, desejando que hoje você esteja bem. É uma alegria mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus, como tem acontecido a cada quarta-feira. Eu sei que você que está me ouvindo, né, boa parte são pessoas que eu conheço, e eu quero agradecer inclusive as manifestações que eu tenho recebido pelas redes sociais, por ligações em relação ao meu pai. Eu acho que a maioria sabe que ele sofreu um acidente, um atropelamento, está internado em estado grave. E eu peço assim a você que continue assim orando por ele, né, que ele logo possa assim ser restabelecido. Está nas mãos de Deus. O nosso texto de hoje, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. E nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Capítulo 8 de Esdras, versículo 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 8, do capítulo 8 de Esdras. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Versículo 12. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. E no versículo 18. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Algum tempo atrás eu estive lendo os livros de Esdras e Neemias, e foi uma época assim em que o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil. Eles estavam ainda no exílio. Houve o decreto do rei Ciro para que eles voltassem, mas estava ainda muito difícil essa volta. E Esdras e Neemias, eles participam e promovem um reavivamento espiritual na nação de Israel. Nós sabemos que Israel foi liberta e voltou para casa não porque tinha se convertido totalmente, mas porque fazia parte do plano de Deus dos 70 anos que o povo de Israel passaria no exílio. Às vezes falamos de reavivamento espiritual, e muitas vezes as pessoas pensam em reavivamento espiritual como, por exemplo, promover cultos assim emocionais, muita música, muito louvor, às vezes muito jejum. Então, pode até fazer parte, mas na Bíblia, reavivamento espiritual sempre significa uma volta às Escrituras Sagradas. Nós vimos no texto de hoje que no dia solene, Esdras, o sacerdote e escriba, ele tira um tempo e ele lê durante o dia inteiro a lei de Deus, dando explicações ao povo. E também os levitas estão assim, grupos menores, falando com o povo, explicando como que Deus desejava que eles vivessem. Então, como resultado, eles entendem que precisam celebrar a festa dos tabernáculos. E chama a atenção também porque depois que o povo viu a lei de Deus, a palavra de Deus como um espelho, eles comparam a palavra de Deus com a vida que eles estavam levando, e diz que o povo chora de arrependimento por seu afastamento de Deus, bem como a divisão que eles fazem para dar de comer àqueles que não tinham. Então é uma volta, não é uma volta somente emocional, existe choro sim, mas é uma volta de decisão de obedecer aos mandamentos de Deus. Então esse dia, no capítulo 8 de Esdras, começou com tristeza e terminou com muita alegria entre o povo. Então eu quero tirar esse texto para fazer 3 aplicações para os dias de hoje, quando nós pensamos assim em voltar a Deus. O tema de hoje é o estudo sistemático da Bíblia ou das Escrituras. Hoje a Igreja de Deus precisa, em nossas reuniões, separar tempo de qualidade e quantidade para o estudo das Sagradas Letras, como diria o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo 3,15, quando ele diz que o Timóteo conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, há uma exigência de um espaço de qualidade, um espaço de quantidade, para que a palavra de Deus seja assim lida. E a melhor forma de nós entendermos a palavra de Deus é lendo-a sistematicamente. Às vezes a gente percebe que as pessoas pensam em um assunto e começam a procurar na Bíblia textos que muitas vezes confirmem aquilo que eles pensam sobre esse assunto. Não. Pode até ser, essa é uma maneira de estudar também. Mas a melhor maneira é quando nós vamos direto na palavra de Deus e vamos lendo capítulo por capítulo e tirando dali as aplicações, e ali nós vamos conhecer toda a verdade de Deus. Na Igreja dos Pimentas, esse ano nós começamos nas quartas-feiras um estudo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Estamos hoje, permitindo Deus, e estaremos no capítulo 6 de Mateus. Então, é a ideia de ir lendo capítulo por capítulo, comentando, aplicando na vida. É a maneira de nós, assim, conhecermos a palavra. Com certeza, os participantes desse estudo que estamos assim fazendo, eles sairão com mais conhecimento da palavra de Deus, e conhecimento que pode ajudá-los a ter uma vida muito melhor aqui na terra. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, conforme diz o salmista, Salmo 119, 105. A palavra de Deus é uma lente. Hoje eu troquei de óculos, porque meu óculos antigo, eu não conseguia mais enxergar direito, a visão está realmente diminuindo. Então, dessa maneira, eu não consigo ler a minha Bíblia. Quando eu coloco óculos, eu consigo ler, e agora, inclusive, com lentes novas, ler muito bem. A palavra de Deus é isso. A gente olha esse mundo, e se nós olhamos pelo nosso olhar carnal, nós olhamos de uma maneira assim, que não é exatamente a verdade. E podemos ficar, inclusive, desesperados com o que vemos. Mas quando olhamos pelas lentes da palavra de Deus, especialmente através de um estudo sistemático, um estudo capítulo por capítulo, versículo por versículo, nós vamos assim compreender. Eu conheço um irmão que ele costuma dizer que lermos um livro inteiro da Bíblia é muito importante, porque ficaremos conhecendo tudo que Deus pensa, ou toda a vontade de Deus sobre aquele assunto, ao invés de ficarmos lendo pedacinhos, que é um pouco mais complicado. Eu estou lendo o Velho Testamento, né? Você que me acompanha vê que eu estou lendo, hoje eu li o capítulo 20 de Jó. Então, desde Gênesis. Então, é um estudo enriquecedor, que exige tempo, claro, exige dedicação, mas como a palavra de Deus enche o nosso coração de alegria, de esperança, a palavra de Deus também vai nos corrigindo. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu olho para dentro de mim, faço uma reflexão, e sempre há áreas que eu preciso melhorar. E é a palavra de Deus que muda isso. Ao mesmo tempo, ela enche o meu coração de esperança. Ao mesmo tempo, às vezes, eu estou preocupado com a vida, preocupado com os problemas que todos nós temos. Mas a palavra de Deus consegue me mostrar da visão de Deus, não a minha visão. Em segundo lugar, eu quero destacar o fato das escrituras no livro de Neemias, né? Esdras assim, e Neemias. Eu quero assim destacar que foi lida durante dias. Na realidade, foi um evento que durou 7 dias. Por quê? Porque naquela época as escrituras, elas não havia cópias. Era só aquela e mais algumas cópias. E era muito difícil, porque era tudo manuscrito. Então tinha que ter um tempo como esse, né? O Esdras marcou um dia inteiro para ler as escrituras e explicar. Hoje em dia nós somos privilegiados. Como você pode ver aqui atrás de mim, tem vários livros, e muitos deles são exemplares das escrituras sagradas. Então nós temos um privilégio hoje de podermos sozinhos irmos lendo. No começo talvez vai ser um pouquinho difícil, vamos ter alguma dificuldade, mas com o tempo, com a repetição, nós vamos assim conhecendo mais da vontade de Deus. Então, não há crescimento espiritual sem tempo lendo e meditando na palavra de Deus.
Muitos de nós, eu falo isso lamentando, diz amar a palavra de Deus. Porém, quando perguntamos há quanto tempo você pegou, você pegou a palavra para ler? Ah, faz tempo. Ah, é uma vez por semana. Ou às vezes nem isso. Então, somos privilegiados. Temos acesso direto às Escrituras. O salmista diz no Salmo 119, 97, quanto ama a tua lei, é a minha meditação todo dia. No Salmo 127, desse mesmo capítulo, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. E aquilo que a gente ama, a gente quer ficar junto. Né? Nós, quando éramos jovens, estávamos namorando, queríamos ficar junto da namorada, era aquela dificuldade de separada, despedida, né? Então, palavra de Deus, se nós amamos essa palavra, nós queremos ter tempo com ela. Tempo de qualidade, tempo de quantidade também. As pessoas falam assim, pode ler um versículo por dia. Pode ler, ok. Vai ajudar de alguma maneira. Mas não, pode começar lendo um versículo por dia. Mas por que depois não lê um capítulo por dia? E dependendo do tempo que tem, pode ir até aumentando essa leitura. Como última aplicação, eu quero destacar o motivo assim vivido pelo povo naquele dia. Por que eles ficaram alegres? O texto diz, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eu costumo dizer uma coisa, que uma das coisas mais terríveis é a ignorância. Isto é, quando eu falo ignorância, estou falando a falta de conhecimento. Ela nos deixa dependentes dos outros. Podemos ficar à mercê, inclusive, de falsos ensinos e falsos profetas, porque não teremos segurança sobre a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. No nosso caso, além de ouvir, nós temos o privilégio de ler. Na época bíblica, a maioria das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. E hoje nós temos a maioria que sabe ler e que tem acesso e que pode ir à palavra. Indo à palavra, fica livre dos falsos profetas, falsos ensinamentos. Até o que eu estou falando para você, você vai confirmar na sua Bíblia se realmente é verdade. Na Igreja de Jesus, a responsabilidade é de todos nós. Nós que somos evangelistas, as igrejas que têm presbíteros, os professores da escola dominical, por exemplo, têm a obrigação de estudar com seriedade, com dedicação, para passar o melhor no culto dominical, na escola dominical, numa aula como quarta-feira que teremos hoje à noite. Então, é uma responsabilidade. A Bíblia diz que nós não devemos ser mestres. Tiago 3:1, não devemos assim querer ser mestres, porque temos maior responsabilidade. Mas também cada discípulo de Jesus deve ler diariamente uma porção das Escrituras. Muitas vezes o falso ensino entra na igreja, por quê? Porque às vezes se depende de uma ou outra pessoa e os discípulos em si conhecem muito pouco das Escrituras Sagradas. E alguém prega alguma coisa e fala com muita eloquência e às vezes fala uma mentira com eloquência e a maioria aceita. Então todos devem estar afiados. Todos devem estar procurando assim apresentar-se como obreiro aprovado. 1 Timóteo 2,15, que conhece bem a palavra de Deus e que não tem do que se envergonhar. Sim, que conhecer a palavra de Deus e depois aplicar seja a nossa busca diária. Ao contrário do que muitos têm falado hoje, infelizmente até muitos no mundo, até mesmo na igreja e no mundo religioso, diz que não precisa conhecer tanto. Não, precisa. Não é só conhecer, claro, é conhecer e praticar. Mas não vamos praticar sem primeiro conhecermos. E um dos motivos de nós assim devemos conhecer a palavra de Deus é que nosso futuro espiritual está em jogo. Jesus disse lá em João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Ontem eu estava tendo um estudo bíblico e nós terminamos com aqueles textos de Mateus 25, 34 e 25, 41. 34, Jesus diz, vinde benditos do meu Pai, preparados, vocês vão entrar no reino preparado desde a fundação do mundo. Mas o versículo 41
Jesus fala: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vocês que praticam a iniquidade. Como é que vamos ter certeza da nossa salvação? Como é que vamos ter certeza para, inclusive, ensinar outros o caminho da salvação? Através de um estudo, de uma leitura e estudo sistemático da palavra de Deus. Então, nesta quarta-feira, eu quero te convidar. Gaste tempo, reserve tempo diário para ler, para meditar, para pensar, para comparar com a sua vida a palavra de Deus e junto com isso orar a Deus para que Ele nos dê para você, dê para mim força, energia, coragem para não apenas conhecer, mas aplicar nas nossas vidas. Se você quer ter essa mensagem por escrito, pode entrar lá, igrejadecristo.net, que ela está prontinha lá, basta você fazer uma pesquisa, o estudo sistemático da Bíblia, e essa mensagem está escrita. Que nesta quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada, onde, a despeito dos problemas da vida que todos nós passamos, nós estamos ligados com Jesus. Você que já é discípulo, está ligado com o Senhor, está ligado com a sua igreja. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. E Deus está sempre conosco, nos protegendo, orientando, nos consolando também nos momentos difíceis. Que essa palavra do Senhor, da mesma maneira que tem consolado a minha vida, a minha alma, console a sua também. Deus nos abençoe nesta quarta-feira.